Olá, gente! Bom dia! Vamos falar de perdão, vamos falar de lei, vamos falar da graça, vamos falar de amor, vamos falar do Evangelho. Que Deus nos dê graça e discernimento para ministrar hoje uma palavra que possa trazer entendimento para a nossa vida sobre o Evangelho da graça e sobre a graça do Evangelho. Epístola de Paulo aos Efésios, o capítulo 2, do verso 4 até o 8, diz assim: Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A cultura religiosa, ela tem um grande engano, é querer performar, é querer conquistar, é querer merecer, é querer requerer méritos por aquilo que faz, pelas ofertas, pelos dízimos, pelos sacrifícios, pelas renúncias, pela obediência, para poder reivindicar diante de Deus o direito do perdão, o direito da salvação, o direito da vida eterna, um lugar no céu, um lugar de posição no reino, mas na graça não funciona assim. Veja que o versículo diz o quê? Pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. E essa cultura religiosa nos leva a esse engano. Não que nós não devamos praticar as boas obras, mas Deus preparou as boas obras para que nós andássemos nela. O resultado da graça na nossa vida. O entendimento de saber quem eu sou como corpo de Cristo, como salvo, como perdoado. Então, religiosamente, nós temos uma cultura de não entender a graça, de não entender o perdão. O perdão de Deus é um perdão completo, é um perdão perfeito, é um perdão justo, que cumpre a justiça, que cumpre a lei, que substitui, que resgata, que sacrifica, que paga um preço por nós pecadores, que nós não merecíamos, e ele nos resgata. Ele não quebra a lei, mas ele cumpre a lei para nos dar o direito de ser resgatado, de ser perdoado na nossa dívida, as nossas transgressões. Essa é a graça de Deus. Por isso que Jesus fala em Mateus 5,5, os misericordiosos alcançarão misericórdia. Em Mateus 9,12 ele fala assim: misericórdia quero e não sacrifício. Em Mateus 6,14 ele diz: se perdoardes os pecados, vocês também serão perdoados. Se não perdoarem, vocês também não serão perdoados. Com a medida com que vocês vão julgar, vocês serão julgados. Então nós precisamos entender essa graça. A graça de saber que recebemos um perdão de uma dívida que não podíamos pagar, e que não devemos, na hora de encontrar com aqueles que nos devem migalhas, querer sufocá-lo. Porque quando o rei souber que nos perdoa uma dívida tão grande, mas nós não perdoamos uma dívida tão pequena, ele não vai aceitar esse comportamento, essa forma de receber a graça e não dar graça, de receber a misericórdia e não ser misericordioso, de receber compaixão e não ter compaixão.
Entendeu? Então, esse é o evangelho da graça, essa é a graça do evangelho. Você entender, você enxergar a cruz de Cristo. Nós precisamos enxergar a cruz de Cristo, o que recebemos sem merecer, e nos identificar para nos tornarmos seus discípulos. Nós precisamos aprender a amar com o amor que nós recebemos, um amor sacrificial. Nós precisamos aprender a perdoar, como recebemos um perdão sem merecer, um perdão justo. Nós não devemos mais nada. Nós fomos resgatados, nós fomos justificados, nós fomos substituídos. Nós fomos livres da dívida, livres da culpa, livres da ofensa, livres da transgressão da lei. Jesus Cristo cumpriu um sacrifício perfeito por nós. A graça do perdão está no princípio do verdadeiro amor, o amor sacrificial. Então eu preciso me colocar no lugar do outro, para que eu possa também ser misericordioso com o outro que me deve, porque poderia ser eu que estivesse devendo e queria também receber a misericórdia. Eu vou contar aqui uma historinha para vocês, rapidinho. Eu fui fazer uma viagem e dentro dessa viagem tem muitos pardais, aqueles instrumentos que multam. E eu, com muito cuidado, fui e voltei, com muito cuidado para que não levar nenhuma multa, porque o carro não é meu, é do meu filho. Quando chegamos, passou-se uma semana, eu fui nos Correios e vi uma carta do Detran, era uma multa. Eu disse, meu Deus. Aí eu cheguei para minha esposa e falei assim, pelo amor de Deus, me perdoe, tenha misericórdia, me desculpe, porque eu fiz tudo possível para não levar essa multa. Né? Mas eu levei a multa. Por quê? Porque eu transgredi as leis do trânsito. Aí minha esposa falou assim, pedir desculpa não vai pagar a multa. Realmente pedir desculpa não vai pagar a multa. Entendeu? A única forma de fazer a justiça é pagando a multa. E como é que ela poderia me perdoar sem cometer injustiça? Porque ela a multa precisa ser paga, a justiça precisa ser feita, a lei precisa ser cumprida. Assim é Cristo conosco. Deus amou o mundo inteiro de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós transgredimos a lei, né? Está simbolizado aqui pela multa, não é isso? E eu preciso pagar essa multa, mas eu não tenho condição de pagar, eu preciso perdoar. Preciso ser perdoado. Alguém tem que pagar essa multa para mim. Alguém tem que cumprir a lei para mim justificar, para mim me resgatar, para me perdoar, para me isentar dessa dívida. Assim foi Cristo fez conosco. Bendito seja o nome do Senhor. Então assim é Cristo. Ele paga as nossas multas, ele pagou as nossas transgressões, ele nos justificou diante de Deus. Mas não foi um perdão qualquer não, foi um perdão sacrificial, foi um amor sacrificial. Ele se colocou no meu e no seu lugar, ele recebeu toda a condenação, toda a culpa e se fez maldito para nos fazer justo. Então, é um perdão justo, é um perdão verdadeiro, é um perdão sacrificial. Esse é o perdão, esse é o amor verdadeiro, que cumpre a justiça, que cumpre a lei, mas que manifesta a graça. A graça do amor sacrificial que nos substitui, que nos resgata, que paga as nossas dívidas, que assume a nossa dívida, que assume a nossa culpa. Entendeu? Que grande amor, que grande sacrifício. É que nós precisamos aprender esse amor, nós precisamos aprender esse sacrifício, nós precisamos aprender a perdoar. Porque é muito fácil, nós sabemos que não é fácil perdoar, porque para perdoar tem que se cumprir a lei, tem que se fazer justiça. Eu preciso me sacrificar, eu preciso me colocar no lugar do outro, porque também eu preciso saber que o outro em algum momento pode ser eu. Então isso é conhecer a graça, isso é conhecer o Evangelho, isso é conhecer a Cristo. E bendito seja o nome do Senhor, que nós possamos hoje desenvolver esse relacionamento com a graça do Evangelho, com o Evangelho da graça. Entender quem é Cristo, quem nós somos nele, que grande amor nós recebemos e que precisamos também compartilhar, que precisamos também perdoar. Mas não um perdão de qualquer jeito. Porque eu poderia muito bem dizer assim, ela poderia muito bem dizer assim, tá bem, eu perdoo, e a multa não ser paga, e a dívida continuar, e a transgressão continuar. Mas não. O perdão verdadeiro, ele cumpre a justiça, ele paga, ele resgata. E o amor é manifesto, a graça é manifesta, a justiça é manifesta, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo.
A justiça de Deus em Cristo triunfa sobre o juízo. O amor de Deus triunfa sobre o juízo. A graça de Deus triunfa sobre o juízo. O perdão de Deus triunfa sobre o juízo. E tudo isso em Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Bendito seja o nome do Senhor na nossa vida. Fiquem na paz.